Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 236 nível 30. Algumas horas depois, Jonathan e seu exército finalmente voltaram para Deja. Ficar lá por mais tempo era inútil, pois nem Jonathan nem Ashton tinham mais nada a dizer um ao outro. No entanto, apesar de mostrar sua postura forte e não permitir que Ashton levasse o clone de Mera para interrogatório, Jonathan deixou claro que não importa o quão forte Ashton fosse, no final, ele deveria obedecer ao seu comando. Bem, pelo menos foi o que ele pensou. Mas Ashton só desistiu de interrogar o clone de Mera quando Astaroth informou que interrogar o clone seria inútil, já que o clone pensaria em si mesmo como uma pessoa real e não aceitaria que ela fosse um clone. No final, interrogá-la seria uma perda de tempo. Por outro lado, desistir dela consertaria qualquer fratura que suas palavras pudessem ter causado entre Jonathan e seu relacionamento. Quanto a Jonathan, por mais que quisesse proteger o segredo de sua filha, não poderia fazê-lo. Mais cedo ou mais tarde, Ashton descobriria o fato de que Mera tinha vários clones feitos dela para garantir sua proteção. Dito isto, a clonagem foi um processo que se perdeu junto com os humanos, e nem mesmo Jonathan sabia como Mera conseguiu, mas ela foi cuidadosa o suficiente para não deixar ninguém colocar as mãos na tecnologia. Tudo o que ele sabia era que sua filha tinha cerca de 6 clones dela. 2 dos quais estavam agora sob sua custódia. Obviamente, não foi ele quem descobriu a informação. Foram seus assassinos das sombras que o descobriram. No entanto, o comportamento de Ashton o incomodava mais do que o desaparecimento de Mera. Na velocidade que ele estava progredindo, era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse forte demais para ele ou qualquer pessoa no planeta lidar. Ele ouviu a mensagem de Ashton alto e claro. Pela maneira como ele se comportou, ficou claro que ele estava se transformando lentamente em um rebelde. O que significava que ele estava prestes a se transformar em uma úlcera para Jonathan. Mas assim que Jonathan se colocou no lugar de Ashton, ele pôde entender suas ações. Afinal, apenas com medo de uma invasão de outros reinos, Jonathan estava ficando paranoico e queria dominar os pântanos e dominar o reino deles antes que eles pudessem dominar o reino dele. O que Ashton estava fazendo aqui era semelhante. Mera invadiu seu território e ele retaliou, só isso. No entanto, como Jonathan impediu de se vingar, nem é preciso dizer que Ashton também estava com raiva dele. Por isso, ele agiu. Que bagunça isso se tornou! Jonathan tentou acalmar seus nervos e pensar sobre a situação com cuidado. Por mais que ele pensasse, tudo chegava a uma conclusão. Não era seguro fazer de Ashton um inimigo. Ele era um ser único e com seu apoio, o sonho de Jonathan de governar os lobisomens como um todo não seria mais um sonho. Mas, novamente, ele também não queria perder a filha. Apesar de terem suas diferenças, a morte de Mera teria um impacto profundo em Lucania. Era óbvio que ele não queria que Mera ou Ashton perdessem suas vidas, pois ambos eram importantes para ele. Além disso, se Ashton matasse Mera, isso apenas enfraqueceria o reino, pois, apesar de suas falhas, Mera é parte integrante da Lucania. Alguns dos reinos estavam de fato mais preocupados com ela e suas qualidades estratégicas do que as de Jonathan. E embora estivesse claro que os dois nunca se davam bem, quando se tratava da segurança e integridade de Lucania, Jonathan não tinha dúvidas de que Mera viria em seu auxílio. Dito isto, Ashton também era uma figura importante. Ele não era mais um mero peão para Jonathan ajudar a limpar os pântanos. Ele era a personificação viva da aliança de Lucania com a Transilvânia e Alucard. Essa relação entre Alucard e Ashton também significava que Jonathan não poderia colocar o dedo em Ashton sem temer as consequências que Alucard poderia trazer para ele. Ashton sendo um Treebeard era apenas um bônus que lhe dava segurança. É melhor deixar Ashton sozinho por um tempo. Assim que todos se acalmarem, podemos revisitar a conversa. Jonathan lembrou a si mesmo enquanto ele e seus soldados voltavam para Deja. Enquanto isso, em Livan, as pessoas estavam desfazendo tudo o que podiam e ajudando a reconstruir a cidade. Mesmo os soldados que foram capturados antes da batalha cederam quando viram o poder de Ashton e se transformaram em seus súditos leais.
Virgil, Shear e todos em suas respectivas equipes queriam saber mais sobre o segredo de Ashton. Como o gato já estava fora do saco, Ashton não se absteve de dar-lhes respostas. Suas respostas podem ter sido vagas, mas foram suficientes para calá-los por enquanto. Mas o que mais o surpreendeu foi: eles não tinham medo dele. Ele esperava que eles se distanciassem dele no momento em que soubessem de seu segredo, mas não o fizeram. Estranhamente, eles ficaram felizes em conhecer sua verdadeira força agora. O encontro deles durou cerca de 20 minutos e então eles partiram para o trabalho como de costume. Em uma nota positiva, eles não precisam mais se preocupar com recursos. De acordo com o acordo que Ashton fez com Jonathan em troca de deixar o clone de Mera ir com ele, tudo o que os Morgans possuíam agora era oficialmente dele. Suas terras, seus soldados, suas riquezas. Tudo. O que tornou mais fácil para ele garantir as coisas necessárias para tornar Livon a melhor cidade do continente. Bem, ainda não, mas com a ajuda de Baiter um dia Livon se tornaria uma cidade onde todos gostariam de viver. Chega de besteira de monólogo. Você ainda precisa atingir o nível 30 para desbloquear a missão de evolução, HM. Talvez eu devesse voltar para caçar o último Deo. Aquele bastardo escapou impune por causa da batalha. Mas não mais. Depois que isso for feito e você tiver evoluído, poderíamos investigar essa coisa de clonagem e você sabe quem temos que abordar para isso. Mas antes de tudo isso, é melhor você ter um pedido de desculpas pronto para ela. Vou pensar sobre isso. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 237 nível 30. 2. Mais uma vez Ashton se viu dentro da mina abandonada, mas desta vez ele não estava com pressa. Ele tinha todo o tempo do mundo para caçar aquele Deo restante. No entanto, desta vez, ele não iria perseguir sua história. Em vez disso, Ashton estava planejando defumar. À sua maneira. Mestre. Sven disse gentilmente, onde? Despejos em qualquer lugar perto de mim. Ao receber suas instruções, Sven virou a carruagem, despejando 300 cadáveres na frente de seu mestre. Atrás dele, Celeste fazia a mesma coisa. Uma vez feito, ambos ficaram ao lado de Ashton. Às vezes sua inteligência me assusta. Pare com isso. Sua inteligência sempre me assusta. Na maioria das vezes tenho medo da falta dela, mas dessa vez, você me impressionou. O que posso dizer? Às vezes gosto de surpreender as pessoas ao meu redor. No momento seguinte, todos os corpos foram rasgados e esqueletos saíram deles, derramando sua pele, sangue e músculos. O desfile do cadáver de Ashton estava se revelando muito bom, pois não dependia de sua inteligência. Enquanto houvesse um cadáver ao seu redor, ele poderia levantar um soldado esqueleto para ajudá-lo. Sua inteligência só importava quando se tratava de usar as habilidades de nível superior, como Ressurreição e Valhalla. Dito isto, Corpse Parade tinha uma desvantagem crucial associada a ele. Os soldados esqueletos ressuscitados raramente eram úteis quando se tratava de combate. Eles eram mais fáceis de matar do que um Gold nível 1. No entanto, eles tinham sua utilidade, como Ashton estava prestes a demonstrar. Quanto ao seu plano, era simples. Ressuscite o maior número possível de soldados esqueletos e faça com que todos carreguem para dentro. Embora a força não fosse o ponto forte do esqueleto, seus números absolutos deveriam ser suficientes para expulsar o diabo. Uma vez que estivesse fora, Sven iria aguentar o ataque do Deo. Celeste iria prendê-lo usando suas habilidades e Ashton iria acabar com ele. Se tudo correr conforme o planejado, deve ser o suficiente para Ashton subir de nível e finalmente começar sua jornada de evolução. Quanto aos cadáveres, não era como se ele tivesse falta deles. Ele tinha milhares e milhares deles sendo incinerados naquele exato momento. Como levar algumas centenas de cadáveres com ele afetaria alguém? Tudo bem, Skelis, deixe o papai orgulhoso. Ashton deu a eles o sinal e os esqueletos correram para dentro enquanto Ashton tirava uma nota de seu inventário e começava a escrever algo nela. Afinal,
As catacumbas eram vastas e expansivas. Levaria um tempo para encontrar o Deo, muito menos empurrá-lo para fora. Você está escrevendo uma carta de desculpas ou uma intimação judicial. Não é da sua conta. Bem, tecnicamente é. Quanto mais cedo você fizer as pazes com sua mãe, mais cedo eu vou me livrar de você. Como? Oh, não importa. Eu entendi. O que Astaroth estava dizendo era meio que verdade. Se a Valina pudesse fazer um clone dele, então os órgãos de Astaroth que o mantinham vivo dentro do corpo de Ashton seriam substituídos pelos órgãos do clone. Em outras palavras, Ashton teria um novo conjunto de órgãos livres de Astaroth, enquanto Astaroth teria um corpo de si mesmo. Não era uma solução ideal e, embora parecesse um pouco exagerada, poderia ser possível. Dessa forma, Astaroth e Ashton seriam felizes e teriam vida própria. Bem, era isso ou os dois acabariam morrendo devido a alguma falha biológica. De repente, o chão começou a tremer. Ashton imediatamente colocou a nota de volta e tirou suas lâminas. Sven se aproximou e ficou na frente dele enquanto Celeste assumiu a posição mais segura e se escondeu atrás de Ashton. À medida que os passos se aproximavam, Ashton percebeu algo. Não era o passo de um Deo, mas pelo menos uma dúzia. Como diabos tantos deles sobreviveram e eu não consegui nem mesmo encontrar um deles antes? Eu pareço um adivinho para você, cadela. Você deveria saber dessas coisas. O inferno eu sei. Este planeta é estranho pra caralho. O problema não era o aparecimento de mais Deus, mas sua força. Tanto quanto Ashton podia sentir, todos eles tinham níveis semelhantes e todos eles eram mais fortes do que os que Ashton havia matado antes. A pior coisa foi: a maioria das habilidades de Ashton estava em cooldown depois de lutar com Mera. Desde que ele assumiu que havia apenas um Deo restante, ele poderia facilmente cuidar disso sem suas habilidades recém-aprendidas, mas ele estava errado. Ele não poderia convocar Golias para receber o dano, mas era óbvio que Sven também não seria capaz de receber todo o dano sozinho. E se ele não pudesse detê-los, todos eles poderiam ser pisoteados até a morte. Bem, pelo menos Ashton o faria, já que o resto deles já estava morto. Sven, mudança de planos. Empalhe-me com sua espada, isso soou tão errado. Calhe a boca. Pare de esfregar seus pensamentos pervertidos em mim. Sven ficou confuso com o comando repentino, mas o seguiu mesmo assim. Assim que Sven fez isso, o sangue fluindo das mãos de Ashton se juntou a ele, formando uma armadura ao redor de Sven. Feito isso, Ashton usou o resto do sangue para fazer uma armadura para si também. Naquele momento, a habilidade, regeneração, de Ashton entrou em ação, curando-o instantaneamente. Droga, Sven, me bata de novo, pervertido, juro. Oh, olha, eles estão aqui. Ashton pensou que os esqueletos tiveram sucesso em empurrar os deuses para fora, mas após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que os esqueletos não fizeram merda nenhuma. Os deuses estavam saindo correndo, por vontade própria. Sven mal conseguiu acertar Ashton novamente antes que um deus o acertasse. Celeste tentou detê-los usando Shadowbind, mas contra sua velocidade e força, os fios das sombras se rasgaram em um instante. Outro deus veio direto para Ashton. Pegar o deus de frente não parecia uma boa ideia. O ímpeto do deus não deveria ter sido suficiente para machucá-lo, mas ele não estava tão interessado em testar sua defesa abertamente ainda. No final, ele mal deu um passo para o lado, desviando do ataque na hora certa. Mas ele ainda não tinha terminado. Como é isso? Ashton esfaqueou o estômago do Deo com sua espada e ficou lá, colocando toda a sua força para estabelecer um aperto firme. O ímpeto do Deo fez o resto do trabalho para ele quando seu estômago foi rasgado, espalhando suas entranhas por todo o chão. O Deo caiu sem vida, depois de arrastar o corpo por alguns segundos. Todo o sangue derramado foi absorvido pela armadura de sangue de Ashton, tornando-a ainda mais forte. O que provou ser crucial, porque no momento seguinte, outro Deo colidiu com Ashton. Embora Ashton não estivesse ferido, sua armadura de sangue havia sofrido bastante.
Sublinhado você recebeu 5% de espalmatar um D menor e LVL 22 maior. Nível atual de lobisomem, 29 espatual, 79% sublinhado. Seu olfato é extraordinário. Sim, então vamos fazê-los cheirar isso. Menor habilidade, névoa de sangue foi ativada. Maior uma enorme nuvem de sangue rompeu com Ashton em seu centro e engoliu todos. Os deuses ficaram perplexos com o súbito cheiro de sangue enchendo seus narizes. Um momento depois, eles começaram a ter dificuldade para respirar e, como resultado, ficaram cada vez mais lentos. Era o momento que Ashton estava esperando. Sem seu ímpeto, os deuses eram como alvos fáceis, esperando para serem caçados. No entanto, antes que Ashton pudesse reagir, Sven veio correndo para a névoa e começou a quear qualquer coisa que se movesse. Parecia que ser jogado fora não uma, mas 2 vezes por dia era um pouco demais, mesmo para uma pessoa morta como ele. Vendo isso, Ashton sorriu e desistiu de matar os deuses. Você não vai matar ninguém, vou deixar Sven expressar suas frustrações primeiro. Ele vai me dar o ESP necessário no caso de ele ficar aquém, então eu farei isso sozinho. Além disso, acho que ganhei meu direito de sentar neste fora. Você está se tornando um aproveitador. Você sabe disso, certo? É hilário vindo de você. O que você tem feito enquanto eu estou lutando? Dê-me seu corpo e veja o que posso fazer. Qual é o sentido de fazer qualquer coisa se você precisa do meu corpo primeiro? Belo tiro, Sven. Sublinhado você recebeu 6% de espalmatar 2 menor e LVL 21 maior Deus. Nível atual de lobisomem, 29 espatual, 85% sublinhado. Assim que Celeste ouviu que Ashton queria descansar, ela correu para ajudá-lo da única maneira que sabia. Ela ergueu a cabeça dele antes de colocá-la em suas coxas. Aqui está, mestre, ela disse radiante como se tivesse realizado uma tarefa hercúlea. Meus travesseiros da classe SS estão à sua disposição. Antes que Ashton pudesse responder, ele podia sentir a parte de trás de sua cabeça molhada quando Celeste começou a tremer em seu lugar. O que diabos você está pensando, sua vadia excitada? Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 238 Evolução 1. Sublinhado você recebeu 7% de espalmatar um D menor e LVL 24 maior. Nível atual de lobisomem, 30 espatual, 0%. Você cumpriu com sucesso as condições para iniciar o processo evolutivo. Sublinhado já era hora, Ashton murmurou enquanto abria os olhos. Sven pode ter feito todo o trabalho, mas finalmente alcançando o nível do Santo Graal. Como Ashton chegou ao nível 30, o adolescente não pôde deixar de se sentir grato. Vamos ver se os frutos do seu trabalho valem a pena ou não. Enquanto Sven trabalhava duro, Astaroth explicou tudo a Ashton em detalhes. Foi principalmente sobre como o sistema evolucionário funcionou e coisas que ele precisa ter em mente antes de escolher aleatoriamente um caminho. Assim como suas aulas eram baseadas nas habilidades que ele possuía antes de conseguir uma classe, seu caminho evolutivo dependeria do tipo de resistências, classes e genes que ele possuía. As habilidades mais fortes que ele tinha, a raça evolutiva mais forte que ele escolheria. No entanto, isso não significava que alguns caminhos evolutivos eram inúteis. Bem, praticamente falando, alguns deles eram inúteis, mas apenas evoluir daria um aumento maciço em estatísticas e habilidades. Além disso, ao dar um passo na evolução, o ser ascendido também teria a oportunidade de obter uma subclasse. Como Ashton tinha 3 conjuntos de genes, a probabilidade de ele obter uma subclasse era bastante alta. No entanto, era impossível para alguém começar em mais de um caminho evolutivo, apesar de ser um híbrido ou um tríbrido, pois seu corpo era um e o mesmo. Mas isso lhe daria mais opções para escolher sua próxima corrida. O que significava? Ashton teria que escolher um caminho onde todos os seus genes florescessem adequadamente. Mas algo assim era mais fácil falar do que fazer e Astaroth não tinha dúvidas de que Ashton estragaria a chance de dominar o mundo e possivelmente toda a galáxia se ele fosse deixado sozinho para fazer a escolha.
É por isso que ele ficaria de olho no pirralho e garantiria que Ashton selecionasse o melhor caminho que pudesse. Era o mínimo que ele podia fazer, já que sua vida dependia da escolha que o pirralho fizesse. Sublinhado: parabéns por dar o primeiro passo para se tornar uma entidade divina. Aguarde enquanto avaliamos as informações necessárias antes de apresentar a você vários caminhos evolutivos. Raça atual: Tribrid de base humana. Resistências atuais: resistência à dor LVL15, resistência ao calor LVL11, resistência ao frio LVL9, resistência ao veneno LVL15, resistência à paralisia LVL10, resistência à hemorragia LVL15, resistência ao encanto LVL12, resistência ao medo LVL12, resistência à pertificação LVL6, resistência ao atordoamento LVL12. Classes atuais: necromante, novato, vingador, novato, mago de sangue, novato. Gerando caminhos evolutivos com base nos genes, resistências e classes existentes no hospedeiro. Agora você pode visualizar e selecionar uma árvore de evolução e obter uma nova subclasse com base em sua afinidade com classes e genes próprios. Observação: depois de selecionar um caminho de evolução, você não poderá alterá-lo. Por favor, faça a sua escolha após uma cuidadosa deliberação. Selecione um dos seguintes caminhos: viajante espacial baseado em carbono, nível 1, Shiranyangrunt, nível 1, Scintilangrunt, nível 0, Servo guerreiro primal, nível 0. Sublinhando: eu posso entender por que você pensou que eu iria estragar tudo. O filho da puta só me jogou nomes aleatórios, sem nenhuma informação sobre nenhum dos caminhos. Ashton coçou a cabeça sem saber qual escolha fazer. Quer me ajudar aqui? Parecia que Ashton estava esperando por uma resposta de Astaroth, mas ele não obteve nenhuma. Por alguma razão, Astaroth decidiu ficar íntimo de seu silêncio, o que apenas irritou Ashton, pois ele queria acabar com isso o mais rápido possível. Como você conseguiu essas opções como seu primeiro passo? Como diabos você fez isso, bastardo? Astaroth de repente gritou com ele, mas um momento depois ele começou a rir como um louco. Ele estava feliz. Por algum motivo. Pare de gritar dentro da minha cabeça e me diga qual caminho devo escolher. Esqueça as opções de nível 0. Normalmente, essas são as melhores opções que alguém poderia obter vindo de um planeta seu de nível inferior, mas você tem opções muito melhores agora. Apenas lembre-se disso. O nível 0 significa merda para você agora até que eu diga o contrário, então eu escolho Shiranyangrunt. Já que Shiranian é muito legal, essa deve ser a melhor escolha, certo? Astaroth ficou furioso com a menção de sua espécie. Mas o silêncio durou apenas momentaneamente. Não. Normalmente, qualquer um pularia para se tornar um Shiraniano, não importando se seria um grunhido ou uma elite. Eu não deveria estar dizendo isso, considerando que sou um Shiran também, mas existem raças galácticas e intergalácticas melhores para se tornar parte além de nós. Ashton não podia acreditar no que Astaroth estava dizendo. Até agora, tudo o que ele ouviu sobre os Shirans os fez parecer uma corrida espacial imparável. Mas Astaroth estava dizendo que havia raças melhores do que Shirans. Ele estava falando sério sobre essa coisa de evolução ou não? Não era como se Ashton não quisesse acreditar nele, mas a quantidade limitada de informações em seu cérebro estava nublando seu julgamento. Afinal, de acordo com o que Astaroth informou há algum tempo, os Shirans eram os governantes e conservacionistas da galáxia. Eu posso sentir o conflito em sua mente. Deixe-me tentar o meu melhor para resolvê-lo. Escolha Shiranyangrunt pode parecer a escolha certa agora, mas a longo prazo, seria prejudicial para o seu crescimento, pois você não poderá mais se associar livremente com outras raças, enquanto outras raças são indulgentes com a mistura de espécies diferentes. Os Shiranos amam demais sua pureza e não permitiriam que seu povo trabalhasse com outras espécies tão facilmente. Além disso, sua árvore de evolução ficaria presa em um estágio ou outro, pois Shiran não autorizaria um humano a aumentar muito sua classificação. Você levaria séculos para chegar ao nível de almirante,
que é o nível mais baixo onde o escalão superior permitiria que você falasse o que pensa em uma reunião ou algo assim. Então, basicamente, eles vão intencionalmente limitar meu crescimento, atribuindo-me ao lado de missões de evolução impossíveis. É isso? Dito isto, escolher os Shirans lhe daria dois benefícios. Em primeiro lugar, você receberá a maior taxa de aumento de estatísticas ao escolher esse caminho de evolução. E em segundo lugar, nenhum Shiran será capaz de matá-lo, pois o genocídio é estritamente proibido com minha raça após a Grande Guerra Civil, pois nossa civilização já está à beira do colapso. Espere, isso não faz sentido. Você disse que eles mataram você, certo? Ashton estava genuinamente confuso. Afinal, se Shirans não podiam matar uns aos outros, então como diabos Astaroth foi morto por eles? Era evidente pelo ódio que Astaroth tinha por sua espécie que eles o haviam prejudicado. Consequentemente, não parecia que ele estava mentindo para Ashton sobre seu passado. Eu estava prestes a apontar isso. Nenhum Shiran pode matar você diretamente. Em outras palavras, eles podem providenciar sua morte de forma que você morra sem que ninguém coloque o sangue deles em suas mãos. Por exemplo, eles podem começar sabotando sua nave espacial, tornando sua vida tão miserável que você acaba tirando sua própria vida, contratando um assassino. A lista continua. Ashton assentiu. Depois de ouvir tudo isso, escolher o caminho da evolução de Shiran não parecia tão bom assim. O aumento de estatísticas foi a única coisa boa sobre isso. Mas como Astaroth estava sendo gentil o suficiente para explicar tudo sobre as outras raças, ele decidiu ouvir sobre todas elas antes de tomar uma decisão. Afinal, esta era uma decisão com a qual ele ficaria preso para sempre e estragar tudo poderia muito bem significar estragar tudo. E quanto ao viajante espacial baseado em carbono, eu estava prestes a chegar lá. HMM. Em termos leigos, eles são nômades do espaço que podem se adaptar a ambientes hostis mais rapidamente do que a maioria das raças básicas. Dito isso, eles também podem adotar características, habilidades ou classes de qualquer raça com a qual tenham contato. No entanto, o aumento de estatísticas que você receberá seria apenas 20% e não 50%, como no caso dos Shirans. Além disso, uma vez que você opte por se associar ou emparelhar com uma determinada raça, você não poderá se associar a nenhuma outra raça até que evolua novamente. Você quer que eu explique mais sobre os caminhos restantes também? Não, isso é o suficiente. Ashton disse enquanto coçava o queixo. Quanto tempo tenho antes de precisar tomar uma decisão? Não há limite de tempo, mas você não poderá ganhar experiência ou habilidades até escolher um caminho. Resumindo, você ficará preso no nível 30, HM. Tudo bem então. Vamos com o viajante espacial baseado em carbono. Ashton estava prestes a selecionar a opção, mas Astaroth deteve no último momento. O que você está fazendo? Selecionando um caminho. Ashton podia sentir Astaroth suspirando. Eu fiz algo errado. Nunca tente evoluir abertamente. Você pode ser forte, mas assim que o processo de mudança física começar, você ficará totalmente vulnerável. Matar você então seria moleza. Entendido, tudo bem, eu vou fazer isso no bunker. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 239 Evolução 2. Você está pronto agora? Eu penso que sim. Ashton assentiu e sentou-se no meio do bunker que Biter havia construído. Não deveria ser usado para um propósito como este, mas considerando que Ashton não tinha nenhuma outra opção, a masmorra teria que servir por enquanto. Quanto à escolha de um caminho maligno, após cuidadosa deliberação, Ashton decidiu seguir o conselho de Astaroth. No entanto, Astaroth deixou claro que qualquer coisa poderia acontecer durante o processo evolutivo. Ele estaria em sua posição mais vulnerável e poderia até prejudicar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Suas palavras exatas foram algo como enlouquecer por causa da dor, semelhante ao que acontece sempre que ele enlouquece. Mas só seria 10 vezes pior, já que ele não estaria na mente certa para controlar seu corpo.
Quanto mais Astaroth falava, mais Ashton pensava se a evolução era uma maldição ou um presente. Bem, os efeitos posteriores da evolução foram bons e tudo, mas qual era o sentido disso se havia uma chance de ele perder sua porcaria antes mesmo de poder desfrutar desses presentes? Independentemente disso, Ashton não queria ferir ninguém. É por isso que Ashton decidiu fazê-lo dentro do bunker, pois deveria ser forte o suficiente para cuidar de seu eu furioso sem causar danos aos outros ao seu redor. Além disso, ele instruiu todos a ficarem longe do bunker até que ele saísse de lá e não importa o que acontecesse, eles não deveriam entrar. Como nem mesmo Astaroth sabia quanto tempo duraria o processo de evolução. Estatisticamente falando, pode levar de 10 minutos a 10 dias. Mas espero que não demore tanto. Eu só espero que seu pessoal não faça nada estúpido quando ouvirem você gritando. Eles não vão esperar. Ashton respondeu, tentando ao máximo ignorar o comentário estranho de Astaroth. Mesmo que o fizessem, Sven e Celeste cuidariam deles. Ao ouvir seu nome, Sven bateu orgulhosamente em seu peito enquanto Celeste lançava um olhar nada sutil para seu mestre. Dê-me esse olhar de novo e eu vou arrancar seus olhos. Mestre, aceitarei graciosamente toda a dor que você me der e transformarei em prazer para você. Ela piscou na direção dele. Por mais que Ashton quisesse colocar algum juízo na cadela, ele sabia que isso só faria com que ela se comportasse ainda pior. Afinal, a dor era de fato um prazer para ela, eu gosto dela. Se você não a quer, você poderia me deixar ter algum tempo divertido com ela? Isso deve deixá-la recuar um pouco. Consiga seu próprio maldito corpo para isso. Eu não vou chegar perto dessa cadela louca. Não depois do que ela fez naquela época. Cara, você não jurou celibato, jurou? Quero dizer, você tem um donger entre as pernas. Então essa não pode ser a razão pela qual você continua recusando essas mulheres. Ou espere um minuto. Você está interessado em rapazes? Não estou te julgando nem nada. Todos têm o direito de seguir sua orientação sexual. Eu juro mais uma palavra aí. Bem, não é como se você pudesse fazer alguma coisa comigo. Mas claro. Vou parar. Ouvir você gritar deve ser o melhor momento da vida dela, considerando o quanto ela é masoquista. Vamos apenas nos concentrar aqui, certo? Ashton respirou fundo e fez sua escolha. No momento seguinte, parecia que ele estava no fundo de um oceano. Mas a sensação não era desconfortável. Ele esperava dor, mas em vez disso, uma sensação calmante tomou conta de seu corpo. Menor todos os efeitos de habilidade foram desativados até que a evolução seja concluída. Menor todas as resistências foram desativadas até que a evolução seja concluída. Menor isto é para evitar complicações desnecessárias durante a reforma do corpo do hospedeiro. Menor prosseguindo com evolução em 3, 2, 1. Maior ele não podia mais ouvir ou ver o que estava acontecendo a seu redor. Tudo ao seu redor estava perfeitamente bem. No entanto, tudo mudou um momento depois. Uma dor repentina esmagou seus ossos. Parecia que alguém o estava esfolando vivo enquanto despejava ácido em cima dele ao mesmo tempo. ARGH. Segure-o. Empurre através da dor. Astaroth tentou o seu melhor para acalmar Ashton, mas falhou miseravelmente. Este último nem conseguia ouvi-lo e gritava sem parar. Centenas de veias dentro de seu corpo se abriram, inundando suas entranhas com seu sangue, mas, ao mesmo tempo, as veias estavam continuamente sendo preparadas por si mesmas também. Era um ciclo interminável de separar as velhas partes do corpo e substituí-las por novas. Como resultado, Ashton se viu em um mar sem fim de dor. No entanto, com o passar do tempo, a dor só piorou. As resistências que ele aperfeiçoou por meses provaram ser inúteis agora que foram desativadas. Milhares de veias não saltaram de sua pele, seus músculos ficaram mais magros, e incontáveis ossos dentro de seu corpo foram quebrados e reformados em um ritmo assustadoramente rápido. Lá vem. Astaroth murmurou alegremente e um momento depois uma enorme onda de choque foi enviada para fora do corpo de Ashton, derrubando Sven e Celeste.
bem como quebrando o bunker em vários lugares. Foi um show de terror por toda parte. Quando o processo de evolução chegou ao fim, a sala mal estava de pé. O sangue de Ashton estava espalhado por toda parte. Quanto a ele estava uma bagunça suada pela primeira vez em muito tempo. Ele se sentia fraco e frágil. Assim como ele estava enquanto vivia dentro do recinto. Você está bem. Seja honesto comigo. Os benefícios não foram a única razão pela qual você me fez escolher a corrida espacial, não é? Ashton suspirou. Porra, eu sinto como se tivesse morrido uma dúzia de vezes. Bem, tecnicamente você fez. Afinal, você é literalmente um novo ser. Vou acreditar na sua palavra. Você não tem escolha de qualquer maneira. Ashton assentiu enquanto ofegava como se tivesse acabado de dar a volta ao mundo. Lentamente, mas seguramente, a dor diminuiu pouco a pouco. Demorou um pouco, mas conseguiu se levantar e foi recebido por uma infinidade de notificações, todas as quais ele prontamente ignorou. Ele precisava de um pouco de tempo para si mesmo antes de poder fazer qualquer coisa. O que foi dado desde que a experiência foi traumática, para dizer o mínimo. Como você está se sentindo, surpreendentemente depois de passar por aquele inferno? Ashton murmurou enquanto dava alguns socos. Não consigo sentir muita diferença, mas meu corpo parece mais leve do que antes. Então isso é bom, suponho. Ótimo. Agora vamos dar uma olhada em suas estatísticas, certo? Ashton assentiu, mas nem ele nem Astaroth estavam preparados para ver o que viram a seguir. Você não disse que as estatísticas aumentariam apenas 20%? Então o que é isso? É isso que estou tentando descobrir. Sublinhado nome. Ashton Fenrir espécie. Tribrid de base humana. Ativo. Viajante espacial baseado em carbono. Ativo. Status. Zombie-Wolf classe. Revenger. Classe lobisomem. Blood Mage. Classe vampiro. Necromancer. Classe zumbi. Subclasse. Subclasse Spacefarer baseado em carbono. Por favor, complete a missão designada para desbloquear a subclasse. Título: Defiante. Novice Brewer. Monklin Slayer. Pesquisador. Proprietário do Palácio Oriental. Primeiro explorador espacial moderno da Terra. Idade: 16 anos. Gênero masculino. Grau: Itcher. Evolução é possível. Chega ao nível 60 com todos os seus genes para iniciar o segundo estágio do processo evolutivo, afiliação, lobisomens. Nível: maior nível de lobisomem, 30, 0%, maior nível de vampiro, 30, 0%, maior nível zumbi, 30, 0%, nível cumulativo, 62 estatísticas, HP, 10.500 10.500 mana. 5.950 a 5.950 dano, 104 armadura, 99 furtividade, 101 resistência, 95 agilidade, 102 inteligência, 165 pontos de estatísticas não utilizados, 10 número de invocações, 10 autoridade de domínio, masmorra do Lobo Wright, 60%, Palácio Oriental, 10%. Natureza, calculativo tensa sublinhado esquecendo as estatísticas, seu HP e mana sozinhos aumentaram cerca de 5.000 e 3.000 pontos, respectivamente. Era diferente de tudo que Ashton esperava, mesmo em seus sonhos mais loucos. No entanto, este ainda não era o fim. Menor o limite de resistência foi aumentado do nível 15 para o nível 20. Menor o limite de habilidade foi aumentado do nível 10 para o nível 15. Menor todas as suas habilidades ativas foram aprimoradas em um nível como um presente para uma evolução bem-sucedida. Maior 1. Isso é normal? Como diabos é? Se era normal ou não, não importava, pois Ashton estava bastante satisfeito com o que estava vendo. Mas ele ficou mais feliz quando viu o seu nível cumulativo. Espere. Alucard não era nível 61. Isso significa que sou mais forte que ele? Nem pense assim. Você é mais forte do que ele com base em seus genes e nível, mas ao contrário de você, ele não apressa cegamente seus níveis ao máximo.
Ele afia cada uma de suas habilidades ao limite antes mesmo de pensar em subir de nível mais. No mínimo, você levaria pelo menos um ano de treinamento antes de atingir o nível de maestria dele. No entanto, você é oficialmente o ser mais forte deste país, então suponho que seja algo que você possa comemorar. Se quiser, eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 240 a chave. 1. Com a evolução de Ashton, veio uma infinidade de benefícios. O mais importante entre eles, no entanto, foi a disponibilidade de uma nova subclasse. Nem ele nem Astaroth sabiam o que essa nova subclasse poderia ser, mas considerando quanto suas estatísticas já haviam aumentado, Astaroth tinha certeza de que seria uma subclasse quebrada. Além disso, depois de pensar cuidadosamente sobre isso, Astaroth chegou à única explicação possível sobre como as estatísticas de Ashton aumentaram cerca de 60%. Suas estatísticas aumentaram 20% exatamente como ele esperava, mas aumentaram 20% para cada conjunto de genes que Ashton tinha, significando um aumento geral de 60%. Eu tenho alguns pontos de estatísticas grátis para usar. Melhor despejar todos eles na inteligência para que o limite de convocação aumente. Uma escolha sábia. Considerando que cada ponto que você investe em inteligência aumentaria em 2 a 3 pontos graças ao conjunto do ceifador. Depois disso, não havia muito para Ashton fazer imediatamente. Ele tinha uma missão para descobrir qual seria sua subclasse, mas era isso. Sua subclasse não é a única coisa que você quer descobrir, não é? Astaroth leu o que se passava na cabeça de Ashton com facilidade e ficou feliz por ambos estarem pensando a mesma coisa. Seria errado da minha parte não testar toda a extensão dos meus poderes, não é? Sim, mas você deveria fazer uma pausa primeiro. Talvez lide com algumas coisas em seu território de alguma merda. Entrar em batalhas repetidas vezes só colocaria mais pressão em seu novo corpo. Seria sensato se ajustar ao seu corpo primeiro antes de entrar em fúria para caçar mais coisas do ceifador. Ashton assentiu e saiu depois de chamar Sven Celeste de volta à sua sombra. Por mais que ele quisesse ver o que havia mudado em suas habilidades, o que Astaroth sugeriu a ele era verdade. Ele estava em batalhas consecutivas por um tempo agora. Primeiro foram os Deus, depois o clone de Mera, depois os Deus novamente e por fim a dor resultante da evolução. Ele não deveria se esforçar até os ossos apenas para ficar exausto quando um inimigo verdadeiramente temível apareceu na frente dele. Assim que Ashton saiu do bunker, ele encontrou todos esperando por ele lá. Isso surpreendeu, pois ele não esperava ser cumprimentado por ninguém quando saísse. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou a Virgil, quem estava bem na frente dele, com seu martelo de batalha nas mãos. Oh garoto, você está bem? Nós estávamos prestes a invadir o quarto para verificar você. Em primeiro lugar, abaixe o maldito martelo antes que você destrua as chances de alguém se tornar pai. Em segundo lugar, por que você iria querer invadir? Lembro-me de dizer a todos vocês para manter distância deste lugar, não importa o que. Nós ouvimos você gritar e pensamos que você estava em apuros. Verina respondeu enquanto o resto deles hesitava. Espere um minuto, você cresceu mais alto. Isso não é tudo. Irina entrou na conversa. Você não vê, toda a estrutura corporal dele foi alterada. Ninguém tinha prestado atenção nisso até agora, já que a mudança não era tão perceptível. Mas agora que as irmãs vampiras apontaram o óbvio para elas, começaram a notar mudanças em seu senhor. Ele não apenas cresceu um pouco, mas a aura ao seu redor também ficou mais densa. Tanto assim, que alguns civis de baixo nível estavam tendo dificuldade em ficar de pé, pois seus pés estavam dormentes. Você evoluiu, não é? Verina soltou a bomba em cima de todos. Os gritos e a mudança na aparência confirmam ser esse o caso. É tão óbvio, hein? Ashton sorriu e balançou a cabeça. Eu esperava manter isso em segredo, mas já que já foi divulgado, não há motivo para esconder. Sim, eu evoluí para um ser de grau E. Ei, parabéns. Baiter acenou com a cabeça. Não é de admirar que até mesmo o rei tenha que reconhecer a maioria de suas exigências.
Ele deve ter sentido que você estava prestes a romper. Todos começaram a parabenizá-lo enquanto alguns como Virgil, Cher e Irina expressaram seu desejo de evoluir também. Foi só depois que Ashton prometeu ajudá-los mais tarde, que eles voltaram ao normal, seus rostos não tão mal-humorados. Então, o que vem a seguir em sua lista, meu senhor? Sheila perguntou. Por enquanto, todos devemos nos concentrar em colocar a cidade de volta em funcionamento. Ashton respondeu, enquanto isso, vou tomar providências para fazer algo sobre o território de propriedade dos Morgans e também fazer algo com os recintos de propriedade de Mera. Afinal, precisaremos de mão de obra se quisermos erguer este lugar. E correndo o mais rápido possível. Você quer mais escravos humanos, meu senhor? Duncan, que estava esperando sua vez de falar, perguntou, Ashton. Ele parecia respeitoso, mas no fundo não queria que as pessoas que viviam dentro do recinto sofressem o mesmo tratamento que ele e Daniela sofreram. Ashton sorriu e gesticulou para que o homem se aproximasse. Naquele momento, Duncan soube que tinha feito merda. Ele deixou Ashton com raiva e agora ele teria que enfrentar as consequências. Você se lembra o que é isso, certo? Ashton mostrou ao humano um pedaço de papel. Sim, meu senhor. É o nosso contrato de escravos. O que Ashton fez em seguida deixou todos perplexos. Ele rasgou o contrato em pedaços, efetivamente libertando todos os seus escravos, ou seja, Duncan, Daniel e seu filho ainda não nascido. Meu senhor. Até Duncan ficou surpreso com o que acabou de acontecer. Se você quiser trabalhar para mim e me ajudar a reconstruir esta cidade, você pode. Ou se quiser sair, fique à vontade. Mas a partir deste momento não haverá mais escravos em Livan. Ashton anunciou com um sorriso. Haverá servos e trabalhadores, mas eles serão pagos em dinheiro ou em mercadorias. Ele continuou. Considere esta a primeira lei que impus como senhor deste território. Se você concorda comigo, tudo bem. No entanto, se não concordar, sinta-se à vontade para sair. Mas a lei permanecerá a mesma. Alguma objeção? Não, meu senhor. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.